Meus amigos, tem um ditado que diz o seguinte: quem não deve, não teme. E quem teme é porque provavelmente está devendo alguma coisa, né? E assim tem acontecido no âmbito da CPMI do 8 de janeiro e principalmente na CPI do MST. Bom, hoje nós tínhamos pelo menos a expectativa de ouvir aí o ex-governador da Bahia e atual ministro do desgoverno Lula, Rui Costa, né? Ele teria que dar explicações aí acerca das invasões de terra no governo dele lá na Bahia, visto que a Bahia é um dos estados que tem mais invasões de terra no Brasil, né? Pois bem, o Arthur Lira, presidente da Câmara, comprou a briga do governo Lula e simplesmente cancelou a convocação dele. Então ele teria que ir lá hoje, né? Ele foi convocado sob pena de crime de responsabilidade, mas aí o Arthur Lira resolveu blindar o desgoverno e tirou essa convocação. Isso é realmente absurdo e, novamente, quem não deve, não teme. Qual é o interesse do Lira em cancelar essa convocação? Vale ressaltar, e eu lembro a todos, que alguns dias atrás o Lira se reuniu com o Lula, né? E ontem, pasmem meus amigos, ontem ele se reuniu com Rui Costa. Acreditem se quiser. Mais uma da série Coisas que só acontecem no Brasil, né? Urgente, Lira atropela o comando da CPI do MST e cancela a convocação de Rui Costa. Vamos entender o que aconteceu, olha só. CPI do MST cancelou o depoimento do ministro-chefe da Casa Civil, Rui Costa, previsto para a tarde desta quarta-feira na comissão. E olha só, eu vou mostrar para vocês aqui o real motivo de tanto medo. Por que eles não querem a todo custo permitir que membros do governo Lula e pessoas ligadas ao desgoverno compareçam nessa CPI, tá? A ordem partiu do presidente da Câmara, Arthur Lira, que anulou por completo o requerimento de convocação de Rui Costa, tá? Lira acatou uma questão de ordem do deputado Nilo Tato, do PT de São Paulo, contra o requerimento de convocação de Costa aprovado na comissão. A decisão foi dada pelo presidente da Câmara um dia após ele se reunir com o ministro da Casa Civil nesta terça-feira em Brasília. Então, ontem ele se reuniu com Rui Costa e hoje ele simplesmente cancela a convocação dele para a CPI. Cara, eles nem sequer se dão o trabalho de esconder mais. A coisa tá tão escancarada que eles nem se dão mais ao trabalho. É óbvio que nessa reunião de ontem foi tratada alguma coisa ali que a gente não sabe, né? Que culminou nessa decisão de Arthur Lira de cancelar a convocação dele. Isso é claro como o dia, sabe? No despacho, Lira dá razão a Tato, que alega que a convocação de um ministro para a CPI precisa ter fato determinado. O petista argumentou que não há ligação clara entre a Casa Civil e as invasões do MST. A comissão não teria competência para convocar Costa. Cara, isso aqui beira o absurdo. Eu já vou explicar para vocês o porquê. No caso em tela, não se demonstrou no requerimento a conexão entre as atribuições do ministro da Casa Civil, da Presidência da República, e os fatos investigados pela CPI do MST, disse Lira em decisão publicada no Diário da Câmara dos Deputados desta quarta-feira, né? A convocação de Rui Costa foi anulada pelo presidente da Câmara e o ministro não precisará mais prestar depoimento na CPI. Por enquanto, porque veja só, aqui o Lira fundamenta a sua decisão com base no fato dele ser ministro do governo Lula e que as atribuições do ministério não tem nada a ver com a CPI do MST, né? Olha, em tese isso é verdade, tá? Em tese, tá? Em tese, porque ainda nós não temos aí, digamos, um fato comprovado entre o MST e o governo Lula, né? Não se tem aí ainda comprovação, tá? Então, em tese, isso estaria correto. Entretanto, ele foi convocado para a CPI do MST não por ser ministro do governo Lula, mas por ser ex-governador da Bahia, estado onde teve mais invasões proporcionalmente do Brasil, né? E porque há indícios, acusações de que essas invasões foram com leniência do Estado, que a polícia militar não impediu as invasões porque o Estado assim determinava ou orientava os seus policiais, né? Olha, São Paulo, por exemplo, é um dos estados que tem menos invasões no Brasil. Por quê? Porque aqui a polícia age, e age porque o governo não permite, né, que haja invasões. Então você tem que agir ali realmente para impedir, ou no máximo, quando houve, já no mesmo dia, o que não ocorre em muitos casos, ou na maioria deles, na Bahia. Então por isso o Rui Costa foi convocado. Tá? Agora fica aqui o questionamento, né? Será que isso aconteceu por conta de uma falha daí da oposição, que convocou